Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite! Senhores, voltamos com uma aula do terceiro ano de Biologia para o Ensino Público Estadual do Estado de São Paulo. Aula agora de Taxonomia, terceiro ano, senhores! O estudo dos seres vivos de acordo com os seus táxons, que são os grupos. Eu peguei todos os seres vivos do planeta Terra, eu não, né, os taxonomistas, e dividiram todos eles de acordo com as características que eles têm em comum. É como se eu pegasse aquele planeta Terra inteirinho ali e dividisse todos os seres vivos de acordo com o que eles têm em comum. Ai, quais características você está falando? O que você quiser. Animais que têm antenas? Pra lá. Animais que têm asas? Pra cá. Vegetais pra lá. Fungos pra cá. Protistas pra lá. Bactérias pra cá. Senhores, taxonomia é simplesmente você pegar um todo e dividi-lo em pequenas partes de acordo com as suas características em comum. Ó, já falei isso aí 3 vezes. Senhores, vamos embora. Taxonomia é quando eu pego os seres vivos e separo eles de acordo com as características que eles têm em comum. Eu pego todos os seres vivos do planeta Terra e divido eles em 5 grandes reinos, que nós já aprendemos nas aulas anteriores, porque os senhores estão acompanhando, né? Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4 e essa é a aula 5. Nós já pegamos os seres vivos do planeta Terra e dividimos eles nos 5 grandes reinos. Eu tenho o reino das plantas, o vegetal, reino dos fungos, reino dos animais, o reino protista e o reino monera. Isso é taxonomia. E nós já estamos trabalhando isso nas aulinhas do segundo ano. Quando eu peguei os tipos celulares, eu falei de cada tipo de célula dentro de cada reino. Célula de bactéria, célula de protista, célula de fungo, célula vegetal, célula animal. Eu falei que se eles eram heterótrofos, autótrofos, unicelulares, pluricelulares, eucariontes e procariontes. Professor, eu não lembro o que são essas coisinhas. Vai na outra aula que está aí no canal do YouTube e você vai aprender. Que maravilha, não é? Taxonomia é fácil. É a primeira aula do terceiro ano. Pega tudo o que você tem, separa de acordo com as características em comum e você acabou de usar o quê? Taxonomia na sua vida. É quando nós utilizamos o nosso conhecimento das coisas para agrupá-las de acordo com o que elas têm em comum e eu não perco tempo na hora de encontrá-las, não é? Taxonomia, você falou de taxonomia, você falou de um cara, você falou de Linneu. Linneu, em 1735, esse cara, ele criou a taxonomia, não do zero, obviamente, ele a melhorou e ele fez basicamente o quê? A criação dos táxons, que nós vamos ver já já, e também do sistema binomial. Ele criou os táxons e o sistema binomial. Quando nós falamos em taxonomia, nós podemos pensar em duas coisas. A taxonomia é dividida em sistemática, tá ali, e é dividida em nomenclatura, que tá aqui, tá vendo? Sistemática é a divisão dos seres vivos de acordo com as suas semelhanças. Eu já falei umas 7 vezes. E nomenclatura é a definição de normas, universais, ou seja, uma coisa mundial, uma coisa que todo mundo vai usar para dar um nome aos seres vivos. Porque o nome científico é algo que é único no planeta Terra inteiro. É um nome que não pode ser mudado porque um país resolveu fazer de uma maneira diferente. Porque um autor resolveu porque queria fazer diferente. Não pode, não dá. O sistema binomial é o que vai ser utilizado de acordo com o que Linneu lá atrás preconizou. Porque antigamente os nomes científicos eram enormes e com Linneu agora eles são feitos de binomes, ou seja, 2 nomes, 2 palavras. Beleza? Tranquilo. Alguma dificuldade? Eu acho que não. Aqui eu vou falar de nome científico e aqui eu vou falar dos táxons. Senhores, primeiro sistemática, que é falar de táxon. Táxons são os grupos. Olha lá o que você tem. Todos os seres vivos do planeta Terra podem ser divididos, classificados, de acordo com 7 táxons, 7 grandes grupos, 7 principais. Quem são eles? Olha lá, do de cima para o de baixo, eu tenho reino, filo ou divisão,
divisão você vai usar geralmente no reino vegetal, tá? Então eu só vou falar filo. Classe, ordem, família, gênero e espécie. Isso aqui são 7 grupos onde eu separo todos os seres vivos de acordo com as suas características em comum. Onde eu tenho um táxon menor, que está dentro de um maior, que vai estar 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 dentro de um... que vai estar dentro de um maior. Certo, senhores? O reino é onde eu tenho a maior diversidade biológica, é onde eu tenho a maior variedade de seres vivos. Tanto é que eu só tenho 5 reinos no planeta Terra, né? Enquanto que espécie, onde eu tenho a maior semelhança, onde eu tenho a menor quantidade, porém a maior semelhança. Quanto mais para cá, mais parecidos os seres vivos são. Quanto mais para lá, mais diferentes os seres vivos são. Beleza? Reino, eu estou lá englobando, vai o reino animal. Eu tenho lá, por exemplo, eu sou um mamífero, né, um ser humano, e eu tenho, por exemplo, uma mosca, que também é um ser vivo, dentro do reino animal. Né, um inseto lá, dentro do filo artrópoda e lá. Nós estamos dentro do reino animal, e nós somos bem diferentes, certo? Se você for comparar agora, por exemplo, um ser humano com um macaquinho por aí, vai ver que nós pertencemos a táxons com maior grau de semelhança. Estamos mais para cá. Tanto é que nós, seres humanos com os macaquinhos, temos até a ordem igual, que é a ordem dos primatas, certo? Não vou entrar em detalhes, nós vamos ficar simplesmente no básico. Detalhes nós vamos vir com o tempo, beleza? Olha lá a sistemática de novo. Você tem também aqueles 7 táxons e tem aquela dica para você lembrar a sequência deles, do que tem a maior diversidade de seres vivos para o que tem a menor diversidade de seres vivos. Eu tenho desde o reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Se você pegar a inicial, fica aquela frase reficofage, onde eu tenho re de reino, fi de filo, c de classe, o de ordem, fá de família, g de gênero e e de espécie. Beleza? De novo, eu tenho lá em cima o reino e aqui embaixo a espécie, onde aqui eu tenho a maior quantidade de seres vivos e maior diversidade, e aqui eu tenho a menor quantidade de seres vivos e a menor diversidade, maior semelhança. Beleza? Quanto mais para cá em comum, menos características em comum um ser vivo tem. Quanto mais para cá em comum, maior as características que esses seres vivos têm em comum. Beleza? Exemplo. Eu tenho 2 seres vivos que têm em comum até a classe. E eu tenho 2 seres vivos que têm em comum até o táxon gênero. Quais dessas duas duplinhas têm maiores características em comum? É óbvio que é o segundo exemplo, que eles têm até o gênero igual. Porque quanto mais para cá, maior a quantidade de características em comum. Quanto mais para lá, menor. Beleza? Não entendeu? Para, volta e me escuta falando de novo. Olha que maravilha, o YouTube é mágico, né? Agora a segunda parte, que é a nomenclatura. Nomenclatura é o nome científico, é o nome de verdade dos seres vivos do planeta Terra, e não o seu apelido. Beleza? O nome científico de um ser vivo é o mesmo em qualquer parte do planeta. Senhores, o que devemos saber sobre os nomes científicos? Primeira coisa, de acordo com o lógico com o sistema binomial de Linneu, eles são escritos sempre em latim, que é uma língua morta, não é falada mais, então não tem mais criação de novas palavras, não há neologismos, então essas palavras não mudam. O nome científico sendo latim, em latim ou latinizado, ele não mudará, e ele é único no planeta inteiro, no mundo inteiro, beleza? E também o nome científico vai ser, do sistema binomial, 2 palavras. A primeira palavra é o gênero e a segunda palavra é espécie, ou epíteto específico, certo? Então o que você tem? O gênero, ele sempre é escrito com a inicial maiúscula e a espécie com a inicial minúscula. E quando esse nome científico tiver em algum texto, você deve colocá-lo em destaque. Se você está fazendo um texto no Word, vai colocar essa palavra em itálico. Se for um texto escrito lá, manuscrito, com a sua mão, com a sua unha, você vai colocar um sublinhado ou com cor diferente, ou em negrito, colocar mais escurinho. Tem que deixar em destaque no texto. Beleza?
Um exemplo, né, de nomes científicos. Homo sapiens, nós, seres humanos. O Canis lupus, que é o lobo. Nós temos a Melissa officinalis, que é a erva cidreira. Nós temos a Mentha spicata, que é a hortelã. Nomes científicos. Lá no Japão eles falam a mesma coisa que eu acabei de falar aqui. Beleza? E o que nós aprendemos? Porque isso é a taxonomia. Nós aprendemos que todos os seres vivos do planeta Terra, ênfase no todos, são divididos de acordo com as características que eles têm em comum. E isso facilita o seu estudo e a sua classificação. Olha que maravilha! Eu tenho aqui um exemplo. Eu pego lá um exemplo do reino animal, um exemplo do reino vegetal e um exemplo do reino Monera, das bactérias. Eu faço a mesma coisa com qualquer ser vivo. Eles são divididos de acordo com esses 7 táxons aqui. E aí você tem todo o estudo dentro da taxonomia. Não é difícil, mas se você se esforçar só um tiquinho, você vai entender. Próxima aula, eu ainda não dei em sala de aula, é a continuação direta dessa, que vamos falar de estudo de taxonomia, só que agora eu visualizando a árvore filogenética, porque através da visualização eu consigo compreender de maneira melhor essa divisão de acordo com as características que os seres vivos têm em comum. Valeu, senhores! Próxima aula, árvores filogenéticas, também do terceiro ano. Beleza? Valeu!